Capítulo 46, Acordo. O diretor de pesquisa ficou confuso. Ele se mexeu apressadamente para pegar o documento no chão e, ao folheá-lo, começou a tremer. O relatório afirmava que o projeto da faca retrátil havia vazado e que, naturalmente, o inventor da faca retrátil teria que assumir a responsabilidade por isso. Isto não é minha culpa, ele gritou. Deve ser aquele pirralho, Anxiao. Ele está obviamente tentando me incriminar. Todo mundo sabe que a planta pertence a ele. Por favor, ajude-me a limpar meu nome, chefe. O relatório afirma claramente que o departamento de pesquisa inventou a faca retrátil, respondeu o chefe friamente. É sua responsabilidade. O diretor de pesquisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber o que estava acontecendo. A chefia escolheu apoiar Anxiao. A razão pela qual o veredicto sobre a proposta deles foi adiado por tanto tempo foi simplesmente que os chefes queriam esperar para ver o que Anxiao faria. E Anxiao conseguiu jogar com todos. Ao vazar o projeto, ele estava perguntando aos superiores: aqui está a desculpa de que você precisa. Você quer me ajudar ou não? Apóstrofo. Embora eles não esperassem que Anxiao surgisse com uma resposta tão brilhante para enquadrar o departamento de pesquisa, eles estavam mais do que dispostos a ajudá-lo a apaziguá-lo. Afinal, eles queriam continuar tendo sua cooperação. Originalmente, a faca retrátil de Anxiao seria exclusiva da Divisão 13, mesmo que isso significasse que ele próprio detinha o monopólio sobre ela, mas graças à ganância do departamento de pesquisa, a faca retrátil agora apareceria nas mãos de outros também. Embora as ações de Anxiao possam ter sido um pouco extremas, os superiores estavam dispostos a ignorar isso. O projeto era dele por direito de qualquer maneira. Claro, se fosse um agente normal, eles sem dúvida o enviariam à corte marcial e o expulsariam da Divisão 13. Foi a identidade única de Anxiao que os impediu de fazer isso. A inteligência que ele possuía era realmente muito valiosa. De qualquer forma, ele ainda não havia saído inteiramente da linha. Além disso, era importante mostrar a justiça da divisão a todos. Nesse ponto, o rosto do diretor de pesquisa ficou completamente pálido. Ele se arrependeu profundamente de ter tentado implicar com Anxiao. Embora o crime em si não fosse tão grave a ponto de uma sentença de morte, sua carreira estava essencialmente encerrada. Anxiao, seu bastardo. Ele gritou interiormente. Quando a notícia do diretor de pesquisa sendo acusado de vender armas ilegalmente foi divulgada, todos os agentes da Divisão 13 ficaram incrédulos. O fato de ele não ter sido condenado imediatamente indicava fortemente que havia mais em todo o incidente do que aparentava. Não demorou muito para os agentes somarem 2 e 2 e chegarem à inacreditável conclusão de que Anxiao havia orquestrado tudo. Anteriormente, eles pensavam que Anxiao tinha ficado quieto devido ao desmoronamento, mas, em retrospecto, era simplesmente a calmaria antes da tempestade. Ele realmente enquadrou o diretor de pesquisa, que ousadia dele. Mas isso não significa que os superiores o estão apoiando. O que todos acharam mais difícil de acreditar foi que Anxiao realmente saiu impune. Isso fez com que surgissem muitas especulações sobre sua verdadeira identidade. E a pessoa mais feliz em ouvir a notícia foi ninguém menos que Li Yalin, que foi justificado por todos os olhares estranhos que as pessoas estavam dando aqui devido à sua ligação com Anxiao. A primeira coisa que ela fez foi procurar Di Su e se gabar diante dela. No entanto, Di Su não estava nem um pouco zangado com ela. Em vez disso, ela estava mais preocupada com seu interesse recém-descoberto por Anxiao. Quem exatamente é o novo companheiro de equipe de Lin Lin? O diretor de pesquisa recebeu apenas um aviso escrito por enquanto e, incapaz de tocar em Anxiao, seus homens sofreram o pior de sua raiva. Claro, Lu Xuan não foi poupado. Em vez da promoção prometida, o que ele ganhou foi um rebaixamento ao cargo de funcionário comum. Caramba, amaldiçoou Lu Xuan. Se soubesse que as coisas acabariam assim, teria continuado obedientemente no departamento de logística. Também já era tarde, pois o diretor de logística nem mesmo estava disposto a conceder-lhe uma audiência. Isso é injusto, porque eles querem proteger Anxiao. Como ele é melhor do que eu, Lu Xuan estava cego de raiva. No dia seguinte, Anxiao recebeu uma palavra de Feng Jun de que os chefes queriam discutir a questão do acordo com ele. Finalmente, a chance de Anxiao negociar havia chegado. Anxiao sabia que, no futuro, os linhaduras não tomariam medidas descuidadas contra ele novamente, então provavelmente era a única vez em que ele seria capaz de adquirir conhecimento avançado. Anxiao chegou ao QG com sua máscara, como de costume, para se encontrar com Feng Jun. Feng Jun o levou ao escritório do chefe, onde 3 pessoas esperavam, o próprio chefe, o diretor de pesquisa e um velho que estava de frente para a janela de vidro. Gui, chefe de defesa estratégica do Star Dragon, apresentou o chefe. Anxiao semicerrou os olhos. Era um nome familiar, mas ele não conseguia se lembrar de onde o ouvira. Alguém quer ver você? Gui continuou em voz baixa. O velho se virou e sorriu para Anxiao. As habilidades de atuação de Anxiao imediatamente entraram em ação. Alto, velho. O velho alto deu uma risadinha. Deve ser uma grande surpresa. Quem exatamente é você? Perguntou Anxiao enquanto ele acenava com a cabeça inexpressivamente, semelhante a como ele já havia agido na organização germinal. Tudo o que você precisa saber é que tenho algum poder na divisão 13. E, não fique tão nervoso. Eu já notei você naquela época. Você me deu uma impressão bastante favorável. Missão cumprida. Enquanto Anxiao limpava a confusão de seu rosto, o velho alto examinou por um segundo antes de dizer lentamente: diga-me, como você quer que esse assunto seja resolvido? Capítulo 47, Perdedor dolorido. Eu só quero alguma compensação, Anxiao declarou calmamente. O dinheiro que você ganhou com a venda do projeto não é uma compensação suficiente? O diretor de pesquisa não resistiu a atirar de boca aberta.
Anxiao lançou um olhar para ele. Se não fosse por você tentar roubar meu projeto, eu teria sido capaz de ganhar ainda mais dinheiro. E se você tivesse tentado pedir com educação, eu poderia até ter vendido para a divisão. Mas pergunte a si mesmo, você fez? O diretor de pesquisa não conseguiu retrucar. Que tipo de compensação você quer? Perguntou Gui. Anxiao fingiu um suspiro e fingiu contemplar por um momento antes de responder. Não quero que algo assim aconteça de novo. Isso é certeza. Em qualquer caso, mesmo que Anxiao optasse apenas por vender seus produtos de forma privada, ele ainda estaria vendendo apenas para os próprios agentes da Divisão 13. Embora a quantidade não fosse tanto quanto se fossem produzidos em massa, eles ainda assim só beneficiaram a divisão. Além disso, e se projetos mais valiosos acabassem vazando, continuou Anxiao enquanto esfregava o queixo. Eu quero dar uma olhada no conhecimento mecânico avançado. O velho alto franziu as sobrancelhas. Foi uma coincidência ou Anxiao planejou perguntar por isso desde o início. Conhecimento mecânico avançado era ultra secreto no Star Dragon. Isso era acessível com um nível de liberação 5 ou superior. No Galaxy, o requisito equivalente era uma reputação de honra. Cada uma das 6 nações e a organização germinal possuíam diferentes tipos de conhecimento avançado, mas apenas os mais confiáveis e merecedores teriam uma chance de obtê-los. Embora Anxiao parecesse calmo e firme por fora, ele estava extremamente nervoso. Normalmente, seria impossível solicitar esse tipo de solicitação. Agora, tudo dependia do velho alto. Por que conhecimento avançado? Só curiosidade. Ponto. Após 5 minutos de silêncio tenso, o velho alto se decidiu, enquanto olhava profundamente nos olhos de Anxiao. Ele falou lentamente, tudo bem, vou permitir. Anxiao foi imediatamente dominado por alívio e alegria, mas reprimiu suas emoções. De repente, o diretor de pesquisa interrompeu. Espere, o conhecimento avançado requer uma liberação de nível 5. Isso é contra as regras. A boca de Anxiao se contraiu. Se esse bastardo ousar estragar meus planos, vou espancá-lo até virar uma polpa. O que vocês sugerem então? Gui perguntou infeliz. Regras são regras. Embora você, sênior, esteja de acordo com isso, dificilmente acho que os outros vão concordar. O velho alto sorriu. Você está me ameaçando? Eu não ousaria. Respondeu o diretor de pesquisa com naturalidade. Havia 2 níveis de hierarquia na divisão 13. Além dos 13 chefes de seção, existia um comitê superior composto pelo próprio chefe e outros oficiais de alto escalão que exerciam enorme influência no Star Dragon. O homem alto e velho não era outro senão um dos membros de alto escalão e era o líder dos conservadores. Naturalmente, os linhaduras tinham um apoiador igualmente poderoso, e foi por isso que o chefe de pesquisa se atreveu a falar. Só a minha palavra bastará, declarou claramente o velho alto. O chefe de pesquisa cerrou os dentes. De repente, seus olhos brilharam. Então, sugiro conceder a ele apenas meia hora de navegação. Ele nem mesmo tem a autorização adequada de qualquer maneira. Gu e o velho alto trocaram olhares. Esta foi uma sugestão justa. Além disso, o próprio Anxiao pediu apenas para dar uma olhada. Nós vamos te dar uma hora, declarou Gui. O chefe de pesquisa se alegrou secretamente. Mesmo uma hora não seria suficiente para examinar um terço do conhecimento avançado. No fundo, entretanto, Anxiao estava rindo. Uma hora? Veja-me dedicar 1 minuto aos meus pontos de talento. Ele teve que morder o lábio para se impedir de sorrir. Calma. Calma. Ponto. O conhecimento avançado foi protegido por uma criptografia multicamadas extremamente segura. O código para desbloqueá-lo era uma série combinada de mais de 100 strings de 48 dígitos que eram atualizadas constantemente. O conteúdo em si só podia ser navegado usando um terminal especial. Anxiao foi trazido por Gui para pegar um elevador até um porão secreto. Quando as portas do elevador se abriram, Anxiao foi saudado pela visão de um corredor metálico bem iluminado alinhado com câmeras de vigilância em ambos os lados. Enquanto não havia guardas, o corredor estava cheio de detectores de metal e lasers vermelhos. E havia armas escondidas atrás das paredes. Eles seriam ativados automaticamente após a entrada não autorizada. Era uma fortaleza por si só. Quanto vocês gastaram neste corredor? Alguns bilhões. Gui respondeu calmamente. Anxiao soltou um suspiro suave. O terminal era o computador mais avançado da Star Dragon. A quantidade de dados que ele poderia processar em apenas 1 segundo poderia sobrecarregar um computador normal. Continha todos os segredos mais importantes da nação. Anxiao adivinhou que, mesmo que maximizasse seu talento em computação, não seria o suficiente para invadir o firewall do terminal. Demorou 5 minutos inteiros para percorrer todo o trecho do corredor e, quando se aproximaram do final, uma sala esférica apareceu na visão de Anxiao. Uma passagem transparente conectava o corredor ao centro da esfera, onde uma tela podia ser vista. Havia também um painel conectado com um mouse e um teclado. Essa era a interface do terminal. Ao entrarem na sala, Anxiao percebeu que havia, na verdade, inúmeras fibras ópticas e peças de computador de aparência avançada colocadas dentro do vidro. A sala inteira era, na verdade, o terminal. Anxiao, no entanto, não ficou impressionado. Por que o ar aqui é tão viciado? Vocês se esqueceram da ventilação ou algo assim? Os olhos de Gui estremeceram. Ele se acalmou e respondeu, essa é a interface. Os preparativos foram feitos. Você não poderá acessar nenhuma outra informação além do conhecimento avançado. Por uma questão de protocolo, vou lembrá-lo de que estaremos assistindo. E é melhor você não tentar nada engraçado. Entendi? Não vou fazer você rir. Anxiao acenou com a cabeça e começou a caminhar até o painel. O terminal solicitou uma entrada de pesquisa, então ele digitou conhecimento avançado e vários resultados apareceram na tela. Conhecimento avançado SPER, DNA nível de energia reforçado. Conhecimento avançado do SPER, DNA controle reforçado.
Conhecimento avançado do pugiliste, Shockwave Burst. Conhecimento avançado da pugiliste, controle de onda. Capítulo 48. Avanço. No Galaxy, as árvores de talentos eram nomeadas ligeiramente diferentes para cada classe. Machinery Knowledge Tree para mecânica, Key Mastery Tree para pugilists, DNA Tree para spears, Spell Knowledge Tree para mages e Psychic Ability Tree para psychics. Os pugilistas focavam na força e no combate e praticavam a arte do Ki. Algumas de suas habilidades incluem Energy Burst, que é autoexplicativo, e o Avidash, que permite esquivar-se instantaneamente de ataques. Embora os pugilistas de todo o universo pratiquem e empreguem diferentes tipos de ensinamentos e técnicas, todos eles se concentram no uso do Ki. Spears eram muito mais únicos, já que cada um deles possuía diferentes tipos de poderes sobrenaturais. A força de um Spear era determinada pelo crescimento de seu DNA. Ao nivelar seus talentos, seu controle sobre seus poderes aumentaria. Poder, velocidade, controle, etc. Por exemplo, Magneto, quando era jovem, só podia exercer controle sobre pequenos objetos como moedas. No entanto, conforme seus poderes se desenvolveram, ele se tornou capaz de mover estádios inteiros e, em última análise, até mesmo controlar o próprio campo magnético da Terra. Com tempo suficiente, o potencial de um Spear poderia ser considerado ilimitado. Claro, dois Spears com o mesmo superpoder podem não necessariamente usá-los da mesma maneira. Por exemplo, nem todos os usuários de eletricidade seriam capazes de emular os feitos uns dos outros e as aplicações de manipulação de eletricidade. Até certo ponto, no Galaxy, cada jogador teve que escolher se especializar. A tela antes de Anxial se iluminou. Sublinhado. Conhecimento mecânico avançado, composição avançada de materiais, /vertical. Isto é conhecimento de armamento. Embora parecesse que havia apenas um conhecimento avançado adequado para a mecânica disponível, Anxial ficou feliz em tê-lo. Agora, ninguém no Star Dragon será capaz de me impedir. Anxial pressionou Enter sem hesitar. Imediatamente, colunas de textos e diagramas complexos apareceram na tela. Sublinhado. Conhecimento avançado detectado. Composição de material avançada. Use 2 pontos de talento para aprender. SN/vertical. Sim, Anxial começou a ficar tonto quando todo o conhecimento na tela começou a ser transmitido para seu cérebro. Sublinhado. Aprendizagem em andamento, não cancele. 1%, 12%, 37%/vertical. Embora todo o processo tenha levado apenas alguns segundos, pareceu muito mais tempo para Anxial. De repente, Anxial jogou a cabeça para trás. O upload foi concluído com sucesso. Sublinhado. Sucesso. Você aprendeu. Composição de material avançada. Desbloqueando talentos avançados de armamento. LV. 20 Missão de avanço de mecânico novato concluída. Agora você pode escolher um dos 3 avanços a seguir: Cannon Master, Technician ou a Machine/vertical. Esses eram os 3 caminhos disponíveis para a mecânica, e escolher um era uma decisão irreversível. Os mestres dos canhões eram especializados em bombardeios de longo alcance e artilharia pesada. Em níveis mais altos, eles possuíam um poder de fogo assustador. Era comumente conhecido no Galaxy que a chave para ganhar ou perder contra os Cannon Masters estava no alcance. Se o Cannon Master inimigo estiver a 100 metros, não hesite, carregue para baixo. No entanto, se ele estiver a mais de 1000 metros de distância, é aconselhável proceder com cautela. E se ele estiver a 3000 metros de distância? Bem, isso não será o fim do mundo ainda, mas mais longe e boa sorte, amigo. As máquinas de guerra, por outro lado, empregavam armas de combate tecnologicamente avançadas para lutar de perto. De bioarmadura mobile switch, havia muitas maneiras de War Machine saciar sua sede de combate corpo a corpo. No entanto, quando comparados ao técnico, esses 2 caminhos se distanciaram da verdadeira essência de um mecânico, a invenção. Mais de 80% dos projetos eram exclusivos dos técnicos, portanto, escolher qualquer um dos caminhos significaria perder a capacidade de criar muitas engrenagens e máquinas de nível superior. A desvantagem era que eles eram superiores aos técnicos em combate e, na maioria, mais divertidos de jogar. Afinal, a maioria das pessoas considerava as aulas de manufatura chatas. Os técnicos sempre foram a classe menos popular, até a versão 3.0. Na Galáxia, Anxial tinha se tornado um técnico, preferindo-os aos outros 2 caminhos, então ele já havia se fixado no caminho do técnico desde o início. Sublinhado. Parabéns, você teve sucesso no avanço de classe. Anxial podia sentir um poder misterioso e invisível envolvendo seu corpo. Você agora é um técnico. Nível 1, mais 30 STR, mais 1 Dex, mais 1 END, mais 3 INT. 3 pontos de atributo ganhos. 1 ponto de talento ganho. Você completou o primeiro avanço. O aumento nas estatísticas de resistência aumentou. 1 resistência igual 15 HP max. 1 resistência igual 18 vigor/vertical. Embora do início ao fim nada parecesse ter acontecido aos olhos de Gu e dos outros, mudanças incríveis aconteceram dentro do corpo de Anxial. No momento, um misterioso poder que o envolvia não estava apenas concedendo-lhe um novo poder, estava despertando a energia adormecida dentro de suas células, fazendo-a ressoar. De repente, a interface se iluminou. Sublinhado. Você ganhou afinidade de energia, metal. Você adquiriu uma nova habilidade, presença de mente. Você aprendeu a técnica de treinamento energético. Você aprendeu a afinidade mecânica intermediária. Você aprendeu Blueprint, especial Platinum Alloy, /vertical.
Quando o processo terminou, Anxiao sentiu como se seu corpo tivesse sido totalmente remodelado. Ele agora podia ver com clareza impressionante as minúsculas partículas de poeira no teclado, e até mesmo o zumbido antes imperceptível da corrente correndo por toda a sala da esfera de vidro agora era claramente audível para ele. Eu fiz isso. Anxiao abriu a guia de informações do personagem, sublinhado. Nome, Anxiao. Raça, humana, baseada em carbono. Modelo, NPC. Contagem regressiva de lançamento, 138 dias, 3 horas e 51 minutos. Nível, 21. Experiência, 181.000. Classe principal, LV. 10 mecânico novato nível 1 técnico aprendiz, 0,50.000. Saúde, 670. Vigor, 854. Atributos, 31 STR, 18 Dex, 38 END, 32 INT, 1 MIS, 5 graus Celsius.H.A, 1 Look.S, de estatística não atribuído, S, 3, energia, 160, nível 3, sublinhado. Novo, tipo de energia, magnético, dá um bônus à afinidade de maquinário, LV. 1, 10 energia, for mais 1, diz, mais 1, fim mais 1, INT mais 1, vigor máximo mais 20, dano, maquinário, mais 1%, velocidade de fabricação mais 1%, LV. 2, 50 energia, for mais 3, diz, mais 2, fim mais 3, INT mais 1, vigor máximo mais 50, dano, maquinário, mais 2%, velocidade de fabricação mais 2%, LV. 3, energia 100, for mais 3, diz, mais 3, fim mais 5, INT mais 2, vigor máximo mais 100, dano, maquinário, mais 3%, velocidade de fabricação mais 3%, nível de energia, 98 a 104. Nota, classe E Superhuman. Você finalmente deu o primeiro passo da transcendência. Não fique muito cheio de si, ainda há um longo caminho a percorrer. Sublinhado. Especializações, IG Focus, Lesser Mental Resistance, Hard Worker, Novo, Presença de Espírito, mais 5 INT, sublinhado. Habilidades de classe. Afinidade de maquinário básico LV.5. Manutenção básica NV. 10. Aprimoramento básico NV. 10. Refino básico NV. 1. Sobrecarga LV. 1. Projeto, Panadores Andorinhas do Céu LV. 1. Projeto, Membro Protético LV. 1. Projeto, Braço Mecânico Leve LV. 1. Projeto, Rover LV. 1. Projeto, Autoexplosivo LV.3. Projeto, Faca Retrátil LV. 2. Novo, Afinidade Mecânica Intermediária LV. 1. Mais 2% quantidade de produção, mais 2% velocidade de produção. Novo, Strafe LV. 1. Custo, 3 de energia, 15 de vigor. Recarga, 12S, por 2 segundos. Permite o movimento instantâneo em um raio de 3 metros. Concede velocidade de tiro bônus de 15% para a duração da habilidade. Só pode ser usado quando equipado com uma arma. Esta habilidade pode ser ativada mesmo se você estiver no último marcador. Novo, projeto, Liga de Platina, grau, verde. Este material é feito com tecnologia avançada. Possui alta ductilidade e é adequado para fazer armaduras e várias máquinas. Requisito de crafting, refino básico LV. 5. Sublinhado. Outras habilidades. Combate básico LV. 10, mais 10% de dano, com as mãos descobertas, mais 2 for, mais um fim. Tiro básico LV. 8, mais 8% de precisão, alcance, lutando LV. 5, mais 7% com meter, melee, mais 10% damage, baranded, mira precisa LV. 1, mais 3% de precisão, faixa, mais 2% de taxa crítica, faixa, especial ops combate LV. 1, mais 6% de taxa crítica, corpo a corpo, mais 4% de dano, mão nua, roubando LV. 1, novo, técnica de treinamento de energia, mais 10 de energia, 0,80 vezes, cada uso custa 800 de experiência e 500 de resistência, sublinhado. Pontos de talento, 16. Árvore de talentos de classe, sublinhado. Armamento, montagem básica NV. 1, 01, engenharia mecânica básica LV. 2, 01, biônica básica LV. 2, 01, conhecimento básico de armamento NV. 1, 01, conhecimento de material básico LV. 1, 01, novo, composição de material avançada LV. 1, 02, 14 talentos não aprendidos, sublinhado. Energia, 20 talentos não aprendidos, sublinhado. Manipulação, 20 talentos não aprendidos, sublinhado. Reputações, organização germinal, odiada -1000. Star Dragon SDI Divisão 13, neutro, 300.000. Nível de autorização 1. Legenda, 0. Capítulo 49. Retorno do líder de esquadrão. 180.000 de experiência, 45.000 da missão Black Spider, e o resto principalmente acumulado dos esforços de Anxiao na fabricação incansável de facas retráteis e pólvora altamente explosiva. Atualmente, as duas plantas estavam em LV. 2 e LV.
3 respectivamente. Como eram baratos e fáceis de fabricar, eram muito mais fáceis de subir de nível em contraste com outros projetos, como braço mecha leve ou rover. Um mês se passou desde que An Xiao chegou à capital ocidental. Desde então, An Xiao ganhou uma quantia total de 200.000 XP, o que era igual a 1/3 do que ele ganhou em seu período de 6 meses na organização germinal. Agora, com mais de $1.500.000 em sua posse, as finanças eram o que menos preocupava An Xiao. O avanço da primeira classe foi a maior virada de jogo, pois concedeu ao jogador um atributo de energia. An Xiao pressionou levemente o polegar contra o indicador. Assim que o fez, seu índice foi envolvido por uma espécie de ar invisível. Parecia uma corrente fraca e An Xiao percebeu que era magnetismo. O magnetismo era um dos atributos em que um mecânico poderia se especializar. Em termos de combate, não era tão poderoso quanto os atributos destrutivos do fogo ou do relâmpago. Em vez disso, seu uso principal era fortalecer a afinidade de máquinas de um mecânico. Eventualmente, permitiria a criação automatizada. Atributos de energia não se limitavam apenas aos elementos naturais. Em vez disso, eles podem ser considerados mais como conceitos de como cada classe usa a energia. Por exemplo, o atributo de energia para videntes é espírito. Além disso, os atributos de energia também podem ser nutridos e alterados. Por exemplo, um pugilista que cultivasse várias técnicas seria capaz de compreender a velocidade do vento, a força do fogo ou a dureza do ferro, etc. Abstract Thinking e Intermediate Machinery Affinity eram autoexplicativos, enquanto Strafe era uma habilidade defensiva ativa. Se An Xiao tivesse escolhido o caminho de mestre dos canhões, ele teria ganhado 3 novas habilidades. No entanto, ele ganhou apenas Strafe, uma habilidade defensiva. An Xiao não era de forma alguma um covarde que não ousava enfrentar o inimigo de frente, mas ele realmente preferia uma habilidade de dupla natureza como essa que pudesse ser usada tanto ofensivamente quanto defensivamente para outros inimigos vistosos e de alto dano. Além disso, ganhar munição ilimitada, mesmo que temporária, pode ser útil. Técnica de treinamento de energia era uma habilidade comum adquirida após o primeiro avanço. Era um tipo especial de habilidade de crescimento que não tinha um sistema de níveis. Em vez disso, seus efeitos podem ser melhorados por meio de uso prática repetida que gasta experiência, e cada uso aumenta a energia do personagem, até o limite de uso definido da habilidade. O atributo de energia do usuário desempenhou um papel importante na eficácia do treinamento. A maioria das técnicas de treinamento relacionadas à energia utiliza esse sistema de crescimento. A energia era de fato uma parte integrante dos super-humanos. Em grande parte, decidia o grau e o nível de poder de um personagem. Os primeiros níveis de estágios de energia são os seguintes: LV 1-10, LV 2-50, LV 3-100, LV 4-200, LV 5-400, LV 6-1000. Alcançar o próximo nível de energia não dava apenas estatísticas de bônus a cada jogador, mas também benefícios extras que podiam ser desbloqueados ao atingir certos níveis. LV 1 era o ponto de referência básico, e enquanto Ila era apenas LV 30, seu nível de energia já havia atingido 500 Olna, cerca de 5 vezes mais do que o de An Xiao. Uma das razões para isso foi o sistema Energy Training Technique. Platinum Alloy foi um novo projeto de tipo de material adquirido por meio de Advanced Material Composition. A liga em si era de cor verde e era adequada para fazer armaduras devido à sua robustez. Seu requisito de fabricação era NV 5 refino para iniciantes. Dos 180.000 de experiência disponíveis, An Xiao decidiu gastar 25.000 para chegar ao NV 10 agente. Isso deu a ele uma série de estatísticas mais 2 STR, mais 2 Dex, mais 3 END, mais 1 grau Celsius.H.A, bem como um ponto de talento e um ponto de estatística atribuível. Sublinhado. Avanço detectado. Excluir classe. Civil, SN/vertical. A classe Civil era simplesmente uma das classes iniciais padrão para novos personagens. Funcionava como uma classe tutorial que poderia ser excluída no primeiro avanço. A experiência que um jogador colocou na classe Civil seria reembolsada ao ser apagada, a menos que o jogador que não soubesse a tivesse cedido. Excluir, eu acho, murmurou An Xiao para si mesmo. Não havia nada a perder ao excluí-lo. A classe Civil posteriormente desapareceu da janela de informações, deixando a refletir apenas um nível máximo, agente, bem como o nível de personagem de An Xiao de 21. Em seguida, An Xiao introduziu outros 45.000 pontos de experiência para aumentar tiro básico para o nível 10, o que deu a ele 10% de precisão, mais 2 Dex e outro ponto de talento. Resumindo, An Xiao acabou de gastar 70.000 pontos de experiência, mas ele ainda precisava economizar 64.000 para a técnica de treinamento de energia, deixando-o com: sim, me dê um segundo. 47.000 pontos de experiência a mais. Vou ficar com eles por enquanto, murmurou An Xiao, lamentando a rapidez com que os pontos de experiência desapareceram. Felizmente para ele, ainda havia a pólvora autoexplosiva que ele vinha estocando. Isso garantiria um fluxo constante de experiência à frente.
Quando o tempo acabou, Gui prontamente escoltou Anxiao de volta para cima, onde Feng Jun estava esperando. De repente, Anxiao se lembrou de algo. Oh, certo. Ouvi dizer que foi um cara chamado Korati que provocou esse incidente. Ajude-me a espalhar que não vou vender nada para essa pessoa. Feng Jun fez uma careta. Você acha que sou um mensageiro ou algo assim? Anxiao ergueu uma sobrancelha. Não é? Feng Jun abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Tudo bem, ele gemeu. Ponto. Ele disse que me colocou na lista negra. Korati riu friamente, aparentemente imperturbável. O tempo todo, ele havia se preocupado apenas com o ganho pessoal e não via como Anxiao poderia representar uma ameaça para ele. Ponto. Com a resolução do incidente, Anxiao voltou à oficina, onde 3 dias se passaram pacificamente. Tendo acabado de avançar, Anxiao passou o tempo se ajustando ao seu corpo recém-atualizado. Com a experiência de sua vida passada, ele rapidamente entrou em sincronia e começou a treinar com a técnica de treinamento de energia. Cada treinamento gastou pontos de experiência, bem como resistência. Como a taxa de recuperação de resistência era limitada e Anxiao precisava continuar com a fabricação, ele só podia treinar até 2 vezes por dia. Sublinhado. Você treinou com técnica de treinamento de energia, 1 vez, maestria, 81%, vigor, mais 3, barra vertical. A eficácia do treinamento dependia da estatística principal da classe. A estatística principal para a mecânica era a INT, então ele devotou 4 pontos não atribuídos em INT, aumentando seu total para 36. Anteriormente, Anxiao precisava colocar alguns pontos em STR e END, mas isso era apenas com o propósito de escapar do instalação germinativa. De agora em diante, ele poderia se concentrar exclusivamente no INT. A eficácia da técnica de treinamento de energia foi dividida em 3 fases. Mais 1 vigor para menos de 40% de maestria, mais 2 vigor para 40% menos 80% de maestria, mais 3 vigor para 80% mais de maestria. Anxiao estava certo no estágio 3. Como Anxiao não tinha outro meio para vender a faca retrátil por enquanto, e alguns dias já haviam se passado, ele sentiu que era hora de lançar a pólvora. Até agora, ele havia produzido milhares de balas. Ele estava prestes a ligar para Li Yalin quando ela o adiantou. O líder está fora do hospital. Ele nos chamou. Ponto. Anxiao foi o último a chegar à sala de reuniões da equipe de operações secretas, onde, além do trio, estava outro homem. O rosto do homem era extremamente quadrado e ele parecia justo e severo. Ele parecia extremamente confiável e, no momento, estava com os lábios franzidos. Então, você é Anxiao? Os olhos do líder da equipe estavam cheios de tristeza e cautela enquanto ele examinava Anxiao. Anxiao foi pego de surpresa por ele. De repente, Liao puxou sua manga e murmurou para ele. Ele tem a palavra final sobre quem pode se juntar às operações secretas, mas como seu caso era especial e você teve a aprovação dos superiores sem passar por ele, ele é um pouco infeliz. Mas não se preocupe, o líder pode ser rígido, mas não é uma pessoa ruim. Isso explica as coisas. Anxiao teve um segundo choque ao se virar para olhar para Liao. Todo o corpo de Liao estava envolto em bandagens e ele parecia muito como um bolinho de massa de arroz gigante, com apenas os olhos e a boca à mostra. Era um estado extremamente lamentável. Quem bateu em você? Perguntou um perplexo Anxiao. De repente, Liao tossiu. Liao parecia que estava prestes a dizer algo, mas mudou suas palavras. Eu caí. Anxiao deu a ele um olhar estranho. Seus ferimentos foram tão graves que, se ele realmente caiu, deve ter feito o desafio de cair 100 vezes se você for um homem. Deixe-me apresentar-me, interrompeu o líder. Eu sou o líder da equipe, Zhang Wei. Ele apresentou, chocando Anxiao pela 3ª vez. Quão casual é o senso de nomenclatura dos seus pais? Acho que apenas Yifan ou Yifan poderiam ser piores. A resposta de Anxiao, por algum motivo, fez com que Zhang Wei parecesse confuso. Você conhece Yifan dos assuntos militares de Aixia? Meio. Tosse, quero dizer, trabalhei com ele algumas vezes no albergue. Céus, existe realmente alguém com um nome tão predoso? A classificação desse cara deve ser S+. De qualquer forma, continuou Zhang Wei severamente. Com a sua inclusão, nossa equipe voltou a ser uma célula de 5 homens. Embora sua posição esteja na retaguarda, ainda tenho que dizer o seguinte, como seu passado é um mistério completo, e não confio em sua capacidade ainda, continuarei a observá-lo por enquanto. Não me importo se for algum agente de alto nível que o designou aqui. Se você não atender às minhas expectativas, vou expulsá-lo do time. Capítulo 50, Missão de Resgate, Parte 1. A pálpebra de Anxiao se contraiu. A confiança realmente demorou para ser estabelecida. Zhang Wei pode ter sido franco, mas ele estava, sem dúvida, simplesmente agindo como um líder responsável. Naturalmente, Anxiao não ficou nem um pouco ofendido. No entanto, as chances de ele ser expulso eram inexistentes, afinal, o alto escalão havia decidido as coisas. O próprio Zhang Wei entendia esse fato, mas, como líder de um esquadrão, ele não podia aceitar instantaneamente alguém cujo passado era um completo mistério. Os superiores não lhe forneceram nenhuma informação sobre Anxiao. Além disso, aos seus olhos, Anxiao ainda era novo, e restava saber se ele era realmente capaz. Em seu campo de trabalho, o menor erro poderia resultar nas mais graves consequências, portanto, ser designado um novo cara de repente não era motivo de riso. Claro, não era que Zhang Wei desprezasse os novatos. No entanto, ele acreditava que qualquer novo agente deveria passar por 2 ou 3 anos de treinamento antes de ganhar o direito de ser considerado para operações secretas.
Quem diabos jogou esse cara para nós? Eles pensam que somos babás? Eles estão levando isso muito levianamente. Malditos sejam todos. Enquanto Zhang Wei continuava a examinar Anxiao, ele decidiu ignorar as repercussões e chutar Anxiao para outro time se ele se mostrasse incapaz de se juntar ao time. Enquanto isso, Anxiao não sabia o que se passava em sua mente, mas descobriu que os olhos de Zhang Wei estavam lentamente se enchendo de animosidade. De repente, o laptop de Liao piscou, o que o levou a virar o pescoço com muito esforço. Sua expressão mudou quando ele gritou: há uma missão urgente. Eles querem que partamos agora. Detalhes? Perguntou Zhang Wei severamente. A equipe de Ma Qingyang sofreu uma emboscada durante a missão de assaltar uma base germinal. Os superiores querem que forneçamos ajuda imediatamente. Eles vão nos informar no avião. Atacando uma base germinal? Perguntou Anxiao. Ele poderia adivinhar mais ou menos o que havia ocorrido, tendo dado anteriormente à Divisão 13 informações sobre 3 de suas bases. Todas as 3 bases estavam situadas dentro do território da Star Dragon, razão pela qual a Star Dragon foi capaz de mobilizar imediatamente suas tropas para destruir 2 delas. A destruição dessas 2 bases aumentou a taxa de progresso de conquistas de Anxiao para 2,0%. No entanto, o Germinal não era tolo e claramente antecipou que a terceira base também seria atacada. Eles tinham claramente armado uma armadilha. Zhang Wei se dirigiu prontamente para a porta. Quando ele passou por Anxiao, ele parou por um momento e franziu a testa antes de instruir: Liao, você ficará para trás para fornecer apoio. Anxiao, você é novo, então esta é uma boa chance para você. Fique com Liao e aprenda bem se quiser se tornar útil. Liao estava prestes a dizer algo, mas hesitou. Anxiao sorriu e simplesmente respondeu: tudo bem. Como Zhang Wei não participou da missão Black Spider e só recebeu uma descrição floreada dos eventos de Liao Lin, ele ainda não confiava na habilidade de Anxiao. Anxiao suspirou interiormente. Ele entendeu isso bem. Anxiao ponderou por um momento antes de segurar Liao Lin para lhe passar 4 pentes de munição altamente explosiva. Considere isso um presente de um amigo. Os olhos de Liao Lin brilharam ao vê-los. Esta é a sua nova invenção? Anxiao deu uma risadinha. Não os desperdice, eles podem iniciar um incêndio e tanto. Ponto. Sublinhado. Você ativou a missão Atlas. Resgate. Descrição da missão: fornecer assistência à equipe de operações secretas que está sendo perseguida pelo inimigo. Seu papel é ajudar seus companheiros de equipe a completar esta missão. Requisito da missão: resgatar com sucesso o esquadrão de Ma Qingyang. Recompensas da missão: 8.000 experiência. Recompensas de bônus: nenhum. /vertical. 8.000 experiência apenas, lamentou Anxiao, ajustando para um suporte de backline. Eu acho, irmão. Disse Liao. O líder não é particularmente contra você ou algo parecido, então não se preocupe com isso. Eu sei, respondeu Anxiao casualmente, o que diminuiu as preocupações de Liao. Ele então rapidamente abriu 3 laptops e trabalhou neles para ajustar os feeds de vídeo e áudio. Pela filmagem em primeira pessoa na tela, eles puderam ver que o trio já havia embarcado na aeronave. Abaixo do HQ havia uma ferrovia especial usada para transportar rapidamente agentes e funcionários para um local de pouso. No jato, seguia outra equipe de 12 agentes de operações secretas e, no caminho, Anxiao, Liao Lin e Liao conversavam um pouco, enquanto Zhang Wei e Lambert fechavam os olhos para descansar. 1 hora depois, o jato chegou ao destino. Era um deserto frio cheio de longos trechos de dunas, e um sol forte e escaldante pairava no céu azul, cujo calor intenso fazia o ar tremeluzir e o solo ferver. Ao entrar em contato com a areia, as botas dos agentes exalaram instantaneamente um cheiro de queimado. Chegamos, relatou Zhang Wei em voz profunda. O trio estava totalmente equipado. Liao Lin, ainda com aquele moletom amarelo e macacão preto, tinha uma faca retrátil na cintura e uma bolsa preta nas costas que continha o braço mecha leve. Lambert carregava 10 adagas retráteis modificadas e um rifle de grande calibre, e Zhang Wei, cujo equipamento deu um choque até mesmo em Anxiao. Era uma armadura motorizada. O corpo inteiro de Zhang Wei estava coberto por uma armadura resistente e acinzentada que exibia algumas cicatrizes de batalha. O capacete teria se encaixado perfeitamente na Idade Média, e só tinha aberturas para visão. Mas os braços foram modificados e encaixados em 2 metralhadoras de cano grosso. O cinto de munição estava escondido dentro da armadura, mas a câmara de recarga estava localizada perto das coxas. Nas costas do traje pendia um escudo hexagonal de aço, que lembrava uma tartaruga, e no geral, o traje fazia Zhang Wei parecer um ruído gigante de ferro incomparavelmente pesado projetado para ser exibido. Isso despertou o interesse de Anxiao. Este é o protótipo do Combatant Armored Suite, um dos poucos trajes disponíveis na versão 1.0. Como cada uma das 6 nações possuía diferentes tipos de conhecimento avançado, os trajes que eles projetaram diferiam uns dos outros. Teseu foi a nação que iniciou o desenvolvimento do traje blindado e, algum tempo após o lançamento do jogo, eles fizeram o Combatant Armored Suite, um mini traje móvel modular, o primeiro de seu tipo no planeta Aquamarine. No momento, ele provavelmente ainda estava em desenvolvimento, mas embora o que Zhang Wei estivesse vestindo fosse apenas um protótipo, Anxiao se perguntou como a Divisão 13 conseguiu adquirir a tecnologia Teseu. No Galaxy, os jogadores que foram exaltados com Teseu podiam comprar a traje blindado de combate deles. Eles eram extremamente caros e mesmo a manutenção e os reparos de rotina custavam bem mais que dezenas de milhares. Não era algo que a maioria dos jogadores pudesse pagar. Como um suporte de retaguarda, o dever de Anxiao incluía a manutenção do equipamento, então o traje blindado de Zhang Wei provavelmente cairia sob sua responsabilidade também.
Sem medidas de criptografia em vigor, os técnicos foram capazes de reverter os projetos de engenharia. Se o técnico já possuísse o conhecimento necessário, isso tornaria o processo mais rápido, mas mesmo sem nenhum, ainda era possível fazer a engenharia reversa de uma peça de maquinário ou tecnologia, só que levaria muito mais tempo e exigiria quantidades astronomicamente maiores de experiência. Além disso, os resultados costumavam ser incompletos. O conhecimento necessário para criar o traje blindado de combatente era um conhecimento avançado de armamento possuído por Teseu. Anchial mordeu o dedo. Se ele pudesse fazer a engenharia reversa das plantas do traje blindado, então, mesmo que incompleto, eles ainda forneceriam a ele um novo meio de combate e aumentariam seu poder de combate. No entanto, quando ele pensou em como poderia gastar melhor a experiência em outros projetos mais valiosos e úteis em sua memória, ele desistiu da ideia. Liao falou no interfone. O esquadrão de Makingyang está a cerca de 13 quilômetros de distância. Há 15 carros blindados e um helicóptero Black Harrier em perseguição. O ponto de encontro está situado em uma colina a 3 quilômetros de distância. O objetivo será desacelerar o inimigo e se conectar com o esquadrão de Makingyang. Não enfrente o inimigo excessivamente. Já enviei as coordenadas. Agora, prepare-se. Suas instruções eram claras, como próprias de um torcedor de defesa, funcionando como um terceiro olho para fornecer coordenação precisa e conselhos táticos. O trio e a equipe de campo chegaram rapidamente ao morro, onde ficaram à espreita do inimigo. Logo depois, o som dos motores começou a se aproximar, e nas vastas planícies do deserto apareceu um único veículo sendo perseguido por mais de uma dúzia de outros. O som de tiros era incessante e atrás do carro em fuga havia um rastro contínuo de fumaça e rajadas. A bordo estavam ninguém menos que o time de Makingyang. Preparar, ordenou Zhang Wei severamente enquanto esperava atentamente os veículos Germinal entrarem no alcance. Incêndio. De repente, por trás da colina, uma chuva de metal densa o suficiente para cobrir o céu desceu sobre os agentes germinais surpresos. As balas soaram e estrondearam sem parar enquanto atingiam os veículos blindados. Após a emboscada repentina, o veículo germinal líder imediatamente girou para evitar impactos diretos, quase capotando enquanto derrapava.